Audiolivro Tudo por Amor a Ele, de Josué de Castro. Capítulo 5 Doadores por Amor a Ele. Em 1982, iniciei o quarto ano da Faculdade de Teologia. Era o ano em que começaria o estágio como pastor em alguma igreja. Aprenderia na prática a lidar com a administração de igreja, participar de comissões, pregar, visitar irmãos e interessados, e assim por diante. Fui indicado para a Igreja Grupo do Jardim Catanduva, na zona sul da cidade de São Paulo. Essa igreja ficava distante do local em que eu estudava e residia, o Instituto Adventista de Ensino, IAE, hoje Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP. Eu teria que pegar 2 ônibus para chegar lá. Como estava no internato, eu visitava periodicamente a casa dos meus pais, localizada no Jaraguá, outro bairro de São Paulo. Em uma dessas visitas, contei a eles que começaria o estágio e mencionei que a igreja era um pouco longe do colégio. Passados uns 15 dias, quando voltei para ver meus pais novamente, meu pai veio em minha direção, com a mão erguida, segurando a chave de um carro. Perguntei: "O que é isso?" E ele respondeu: "A chave de um carro." Eu disse: "Sim, eu sei que é a chave de um carro, mas o que isso significa?" Então, recebi a notícia que me fez pular de alegria. "Você ganhou um carro para fazer seus estágios na igreja." Dá para imaginar a minha alegria? Fui ver o carro e era um Fusca amarelo, lindo e muito bem conservado. Fiquei muito feliz e agradecido. Jamais vou me esquecer desse presente. Talvez você esteja pensando que meu pai tinha muito dinheiro para me presentear com um carro, mas esse não era o caso. Ele era aposentado e trabalhava no comércio, no centro de São Paulo, para complementar o orçamento familiar. Pegava trem lotado todos os dias para ir ao trabalho e voltar. Era uma vida dura, mas sabe como ele comprou aquele carro? Ele o financiou e pagou as prestações com bastante sacrifício. Foi um presente de amor. Esse amor do meu pai e da minha mãe marcou a minha vida. Reflita por um momento sobre qual foi o maior presente que você já recebeu. Talvez você pense em seu filho, neto ou cônjuge, mas pense em termos materiais. Qual foi o presente mais caro que você já recebeu? Como você se sentiu? Se você se lembra, é porque, de alguma forma, foi importante para você. Agora, analise qual foi o maior presente ou o presente mais caro que você já deu. Como você se sentiu? Qual foi a reação da pessoa ao recebê-lo? Você prefere dar ou receber presentes? O que faz você se sentir melhor? O que lhe traz mais alegria, dar ou receber? O maior presente já oferecido entre nações foi a Estátua da Liberdade, a Lady Liberty, como os americanos a chamam. Foi um presente da França para os Estados Unidos. A obra foi projetada por Gustave Eiffel, o mesmo que construiu a Torre Eiffel, e esculpida por Auguste Bartholdi. A estátua foi transportada para os Estados Unidos em 1885, porém sua montagem foi finalizada apenas em outubro de 1886. Por fim, foi inaugurada em 28 de outubro de 1886. Esse presente tem nada mais, nada menos que 80 toneladas de cobre e mede 45,3 metros de altura, mas, com o pedestal, atinge 91,25 metros. O braço direito erguido, que sustenta a tocha, mede 13 metros de comprimento e 4 de diâmetro. A tocha mede 9,5 metros de altura e é toda folheada a ouro. Esse agrado da França custou 62 milhões de dólares e pode nos fazer refletir sobre qual é o maior presente do mundo. A realidade é que o maior presente do mundo é aquele que você dá com amor, que escolhe com mais carinho e que você dedica de todo o coração. Deus ama dar presentes. Olhando do Gênesis ao Apocalipse, encontramos uma linda verdade. Dar é parte da natureza de Deus. Ele deu a vida a Adão e Eva. Deu Eva como esposa para Adão. Deu-lhes um jardim, os animais, toda a terra e o privilégio da amizade com o divino. Quando vamos para o Apocalipse, lemos que Deus dá a cidade santa para os justos, a vida eterna e a luz de sua infindável presença. Nas palavras de Jesus, vemos o coração generoso de Deus. Ora,
Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7, versículo 11. O apóstolo Paulo confirma, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, versículos 25 e 28. Tudo mais representa todas as coisas de que precisamos para viver. Deus até exagera em tanta coisa boa que ele nos concede o tempo todo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1, versículo 17. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, versículo 32. A alegria de Deus é presentear, conceder, doar. O tempo todo estamos recebendo presentes de Deus: vida, saúde, família, Bíblia, perdão, esperança, salvação, oportunidades de trabalho, lazer, alimento, coisas da natureza, descanso, conhecimento, convivência com os queridos, e a lista se estende à medida que pensamos em tudo aquilo que compõe a nossa vida. Contudo, o maior presente que o mundo já recebeu, o mais precioso, impensável e maravilhoso, foi o presente que Deus deu ao mundo, seu Filho, Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Esse texto, no original grego, tem 25 palavras, e a palavra que está bem no centro do texto é dar. Deus deu. Ele tem alegria em compartilhar bênçãos. Essa referência indica o caráter benevolente de Deus e a essência do seu caráter de amor. Dar Jesus ao mundo não foi um presente qualquer, foi o melhor, o máximo que Deus poderia dar. Alguém disse que, quando Deus enviou Jesus, ele esvaziou os seus bolsos. Leia os seguintes textos de Ellen White. Deus nos deu o seu melhor dom, sim, seu Filho unigênito. O mais precioso dom que o céu possuía para conceder foi outorgado. E, visto como derramou todo o céu nesse único e rico dom, não reterá do homem nenhum auxílio necessário. Em Jesus, Deus deu tudo, deu o melhor, por amor. Jesus era o melhor presente que Deus podia oferecer. Essa dádiva custou um preço infinito. Não somos capazes de avaliar o valor do dom de Jesus dado a nós. Deus ama receber presentes. A Bíblia nos dá a entender que Deus se agrada em ser presenteado. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Gênesis 4, versículo 4. Ao descrever o que aconteceu depois do dilúvio, Moisés diz: em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor. Gênesis 8, versículos 20 e 21, Nova Versão Transformadora. Veja esta declaração do próprio Deus. Lá na terra de Israel, no meu monte santo, no monte alto de Israel, todos vocês, povo de Israel, me adorarão. Ficarei contente com vocês e esperarei que me tragam os seus sacrifícios, as suas melhores ofertas e os seus presentes santos. Ezequiel 20, versículo 40, Nova Tradução na linguagem de hoje. Ageu também acrescenta: vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1, versículo 8. Deus se agrada em receber presentes de amor e adoração. Mas como o Deus que tem tudo, que é proprietário de tudo, poderia se alegrar com algum presente nosso? Você já foi convidado para ir à festa de uma pessoa rica? A maioria de nós, não. Falo por mim. Mas pense como deve ser difícil presentear quem é rico. O que será que essa pessoa não tem? O que faria sentido ou teria significado para ela? Quando falo para você que Deus ama receber presentes, acho que vem à sua mente essa questão de presentear pessoas que já têm tudo, não é? A Bíblia diz no Salmo 24, versículo 1, ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. No Salmo 50, versículos 10 e 11, lemos: pois são meus
todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. E em Ageu 2, versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, como podemos entender que Deus ama receber presentes se Ele é o dono de tudo? Quando eu era pastor na Igreja Adventista do Belém, em São Paulo, fomos comemorar o Natal com algumas famílias da igreja. Quando chegou a hora da troca de presentes, meus 2 filhos, Josué filho e Jonatas, se levantaram trazendo um presente para mim. Antes de me entregarem, disseram que tinham dedicado bastante tempo procurando um presente que eu fosse gostar e que combinasse comigo. Quando fui abraçá-los para agradecer, eles perguntaram: "Mas você não vai abrir para saber o que é?" Eu disse: "Claro que vou." Enquanto abria o presente, percebia a ansiedade deles para ver se eu iria gostar. Quando abri, olhei para eles e os olhos deles estavam brilhando de maneira especial. E eles perguntaram: "Você gostou, pai? Você gostou?" Eles me deram um tênis da marca e do modelo que eu gostava. Eu os abracei e disse: "Gostei muito deste presente. Muito obrigado, muito obrigado." Entretanto, naquela época, eles não trabalhavam e não tinham salário nem dinheiro. Sabe com que dinheiro eles compraram esse presente para mim? Isso mesmo, com o meu próprio dinheiro. Parece engraçado, mas era a realidade. Sendo assim, por que eu gostei tanto do presente, já que eu poderia comprar um presente até melhor do que o que eles me deram? Por causa do significado do presente. Foi por causa do brilho dos olhos deles ao me presentearem. Aquele presente representava o amor, a gratidão e o carinho deles por mim. Isso não tinha preço. Aquele presente materializava os sentimentos que estavam no coração deles. Eles tinham a intenção de me agradar, queriam demonstrar que me amavam. Por isso, o presente me marcou tanto. Parece que ouço Davi falando para Deus: "Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?" Salmo 116, versículo 12. Como posso demonstrar meu amor por tudo que o Senhor tem me dado? Como faço para mostrar o meu amor pelo Senhor? Em outra passagem, Davi reflete: "Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos." 1 Crônicas 29, versículo 14. Quando digo que Deus ama receber presentes, isso não está ligado ao valor do que damos ou ao fato de que ele necessita de alguma coisa. A reação de Deus é sobre o que o presente representa: amor, gratidão e reconhecimento de nossa parte. Revela o que está dentro de nosso coração. Acompanhe este texto. O Senhor não precisa de nossas ofertas. Não o podemos enriquecer com nossas doações. No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de suas misericórdias. Essa é a única maneira pela qual nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. Ele não providenciou outro meio. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Salmo 116, versículo 12. Essa é a pergunta que fazemos quando nos deparamos com as incontáveis bênçãos que recebemos do nosso benevolente e generoso Deus. Como posso responder a essa generosidade e esse amor infinitos? A Bíblia e o texto acima nos ajudam a responder. Se você quer agradecer a Deus de fato, leve a Ele uma oferta, um presente. Quando não ofertamos, estamos dizendo que não temos nada para agradecer a Deus. Oferta é presente para Deus. Tanto no dicionário da língua portuguesa quanto na Bíblia, encontramos que um dos significados de oferta é presente. Oferta é sinônimo de dádiva, ato ou efeito de dar algo, de modo espontâneo e desinteressado. Oferta, presente. No Antigo Testamento, a palavra hebraica terumá significa oferta ou presente reservado para o Senhor, fora do santuário e levado ao santuário e entregue a Deus. Ver Êxodo 25, versículo 2, Números 18, versículo 28, Deuteronômio 12, versículo 6, Ezequiel 20, versículo 40. No Antigo Testamento, o ato de apresentar uma oferta, um presente a Deus, tinha o sentido de aproximar o adorador de Deus. A palavra doron aparece no Novo Testamento grego em várias ocasiões, sendo geralmente traduzida para o português como oferta ou dom.
ver Mateus 2, versículo 11, 5, versículo 23 e 24, João 4, versículo 10 e versículo 14, Atos 8, versículo 20. Presente do tamanho certo. Imagine-se indo a uma loja de sapatos para comprar um presente para uma pessoa muito querida. Você entra na loja e o vendedor lhe pergunta: "Em que posso lhe servir?" Então você diz: "Quero comprar um sapato." Logo o vendedor indaga: "Qual é o tamanho? Tem algum modelo que lhe agrada? Tem preferência de cor?" Ao que você responde: "Pode ser de qualquer tamanho, e o modelo e a cor não importam." Isso soaria muito estranho, não é? Normalmente, a gente sabe a cor preferida, o tamanho certo e o modelo. A gente se esforça para dar o melhor e o que a pessoa gosta, não é mesmo? Não damos qualquer coisa e de qualquer jeito quando queremos presentear por amor. Com Deus também não é diferente. Nosso presente, a nossa oferta para Deus, não pode ser de qualquer jeito. A Bíblia nos indica as características ou a medida do presente que devemos dar a Ele. 1. Primícias. Deus em primeiro lugar. Honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Provérbios 3, versículo 9. Devemos fazer ao Senhor a primeira doação de todos os nossos rendimentos. 2. Deve ser um ato de adoração. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Salmo 96, versículos 8 e 9. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe 2 ofertas, ouro, incenso e mirra. Mateus 2, versículo 11. Quando damos nossas ofertas e dízimos a Deus, não estamos simplesmente cumprindo uma obrigação, estamos adorando a Deus. Estamos expressando gratidão e amor por tudo o que Ele fez por nós. 3. Deve ser voluntária. Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Cada um, de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze. Êxodo 35, versículo 5. Deus não obriga os seres humanos a doar. Tudo quanto derem deve ser voluntário. Não quer ter seu tesouro cheio de ofertas dadas de má vontade. 4. Deve ser planejada. Venham herdar o reino que vos está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Apocalipse 13, versículo 8. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, versículo 4. Jesus, a oferta de Deus, veio no tempo planejado pelo céu. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. 2 Coríntios 9, versículo 11. O plano sistemático para dar é o plano que Deus indicou. Deve ser realizado com oração e cuidado, não de maneira impulsiva, mas como resultado de reflexo e consideração. Os recursos devem ser reservados para o Senhor, não apenas o que sobra após as despesas terem sido pagas. Devemos lembrar que Deus nos deu tudo o que temos e devemos ser fiéis em devolver a Ele uma parte de tudo o que recebemos. 5. Deve ser proporcional à bênção recebida. Cada um ofereça na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deuteronômio 16, versículo 17. Deus traçou um plano pelo qual todos podem dar, segundo Ele os tenha feito prosperar. 6. Deve ser regular e sistemática. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, versículos 22 e 23. Esse assunto de doação não deve ser por impulso. Deus deseja que doemos de forma regular e sistemática. 7. Deve ser dada com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. Não é suficiente doar dinheiro para a obra de Deus.
É preciso entregar também o coração. Doar a si mesmo a Deus é ser ativo em seu serviço. Portanto, é preciso doar com liberalidade, com o coração aberto e com alegria. As ofertas que são dadas com um espírito alegre e grato são testemunho do amor para com Cristo e serão recompensadas como se fossem feitas ao próprio Jesus. 8. Deve ser o melhor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver defeito nenhum. Levítico 22, versículo 21. Assim Deus aceitará nossa dádiva, se for o melhor que temos e for oferecida por amor a Ele. Deus deseja que o imitemos. Ele está tentando nos ensinar a dar o melhor, assim como Ele, em Jesus, nos deu o melhor. 9. Deve ser por amor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. 1 Coríntios 13, versículo 3. Se amamos a Jesus, gostaremos de viver para Ele, de apresentar-lhe nossa oferta de gratidão. Quando presenteamos a Deus por meio de nossas ofertas, nossa intenção é agradá-lo como o amado de nossa alma. Não ofertamos por achar que somos bons, mas para demonstrar nossa alegria em contentar a Deus. Nossa oferta não é como uma propina para subornar a Deus a fim de que nos abençoe. Nossa oferta é uma expressão do nosso amor e gratidão por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. É uma maneira de dizer muito obrigado a Deus. Nossa oferta nunca deveria ocorrer para acalmar a nossa consciência, ganhar a salvação, garantir o favor de Deus ou para ter crédito ou mérito com Ele. Nossa oferta é resposta à graça. Nossa oferta jamais deveria ter como motivação uma troca, quando damos para receber mais. Não ofertamos para sermos abençoados, mas porque já fomos abençoados. A oferta é uma resposta às ações amorosas de Deus em nossa vida. A oferta não é uma obrigação que fazemos com relutância ou pagamento de uma conta. Antes, é uma manifestação prazerosa e espontânea de um coração agradecido que reconhece que é um privilégio ser um doador. A oferta que toca o coração de Deus é aquela que é acompanhada da entrega de todo o ser a Ele. É quando o coração vai junto com a oferta. Quando é fruto do reconhecimento de que Deus é o número 1 em nossa vida. Quando ela acontece como resultado de nossa plena confiança em Deus, vindo como o transbordar de nosso relacionamento com Jesus. A oferta aceitável é aquela que vem como um reflexo de nosso compromisso com a missão de cuidar e salvar por meio da igreja. Ser um doador é um dom de Deus. Apenas damos um retorno ao que o Senhor nos deu. Ele nos concedeu seu Filho como modelo de generosidade, e nossa oferta é modelada pelo padrão divino de doar. O doador. Alguns doadores impõem suas vontades à igreja quando fazem doações. Eles dizem: eu dou o dinheiro e quero que vocês obedeçam às minhas ordens. Quero que a igreja seja pintada de verde. Se a cor for azul, não contem com meu dinheiro. Eles só dão se puderem controlar a igreja. Eles dão se for feito o que eles querem. Por outro lado, o cristão fiel que doa está dando para Deus e permite que ele tenha o controle sobre a oferta. Ele confia nos líderes da igreja. Ele pensa: essa é a obra de Deus. É Ele quem está no controle. Quando a oferta é colocada na salva ou vai para o caixa da igreja, ela não nos pertence mais. Alguns doadores só doam quando há uma boa divulgação de um projeto ou quando são tocados pela emoção. Quando o projeto parece bom, eles apoiam, mas fazem isso de vez em quando. Não são frequentes, precisam de um estímulo extremo para doar. O verdadeiro mordomo, por outro lado, não espera pelo pastor nem pelo sermão para doar. Ele o fará de qualquer forma. Ele sempre vai doar, pois é seu estilo de vida. Eu sou a oferta. Em determinada igreja, depois de pregar sobre o grande presente de Deus ao enviar Jesus e como Deus havia dado o melhor, o pastor fez um apelo para que as pessoas trouxessem, na semana seguinte, o melhor que poderiam oferecer para Deus. No culto seguinte, foi colocada uma grande cesta à frente da igreja. Alguns traziam valores em dinheiro, alimentos, roupas, papéis com promessas de compromisso, etc.
De repente, um garoto não muito grande foi até a frente e entrou no cesto. Pensando que fosse uma brincadeira de mau gosto, os diáconos imediatamente tentaram tirar o garoto dali. O menino começou a chorar, até que o pastor chegou perto dele. Então, o garoto disse: "Pastor, o senhor não pediu que nós dessemos o nosso melhor para Deus? O que eu tenho de melhor para oferecer a Deus é a minha vida. Por isso, eu estou aqui." Primeiro, entregue a si mesmo como um presente para Deus. E então, deixe que suas ofertas o acompanhem em um ato de amor, alegria e gratidão. Doe-se e ofereça o melhor que você tem, mas faça-o alegremente, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. E lembre-se, mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20, versículo 35. Deus usou o sistema de ofertas para ensinar seu povo como expressar seu amor e gratidão a Ele. A doação de ofertas é um veículo por meio do qual o amor se concretiza, se materializa. O apóstolo Paulo escreveu: "Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus." Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.